Olá, o podcast Questão de Ordem apresenta mitos e verdades sobre a prova da OAB e a preparação para o exame de ordem. Apresentado pela Comissão de Estágio e Exame de Ordem da Subseção Caxias do Sul. Com transmissão no YouTube, Facebook, Instagram, Spotify da OAB Caxias. Contamos também com o patrocínio de AR Master Sul, assessoria documental. Aqui presentes, eu, Juliana Hermínia Pistori, advogada, membro da comissão, Dr. Alexandre Sanches, advogado, coordenador da CIO. Contamos também com os convidados participantes aqui presentes, doutora Raquel Cristina Pereira Duarte, advogada, professora, coordenadora do curso de Direito da UX. E o doutor Alexandre Cortes Fernandes, professor na graduação e pós-graduação. Nós estamos aqui hoje para discutir e dialogar referente ao podcast que é direcionado para estudantes bacharéis em Direito que almejam, então, ser advogados. Eu passo a palavra para o meu colega aqui agora, né, de podcast, para sabermos e dialogarmos referente às dificuldades que os examinandos podem estar encontrando ao realizar a prova da OAB. Tá bom, muito bem. Então, eu fico, primeiro de tudo, extremamente honrado de participar aqui da Questão de Ordem. Eu agradeço com muita alegria e com muita sinceridade a comissão da OAB aqui de Caxias. Eu vou não vou nominar ninguém, mas nesse momento eu cumprimento a todos os membros da OAB da cidade. Efetivamente é uma questão, e isso me parece importante, partirmos de uma pressuposição, né? Quando a gente fala em exame da OAB, aparentemente parece que tem alguns mitos que precisam ser tratados, algumas questões que precisam ser debatidas. E acredito ser uma coisa importante, acredito ser interessante, nós iniciarmos esse diálogo, porque é um diálogo, a partir de uma premissa, quer dizer, há ou não a necessidade da existência de um exame de ordem, ou se não, um exame de ordem, um exame de proficiência para várias profissões, não só para a profissão do advogado, mas para outras. Eu, pelo fato de ser professor há algumas décadas, e não tão poucas décadas assim, eu sou altamente favorável a todas as questões que envolvem seleção, por um motivo que me parece adequado, qual seja, toda seleção, ela prima fundamentalmente pela qualidade que está ali. Então, o fato da OAB ter, inclusive, o exame de ordem é tradicional no Brasil, né? Me parece que isso qualifica os quadros e não vejo como nenhum tipo de problema a existência dessa prova, digamos assim. E que todos nós sabemos, né, que é uma prova que tem um regulamento profundamente adequado, todos nós sabemos que ela é feita por instituições de altíssima seriedade. Atualmente a Fundação Getúlio Vargas, né, já foram outras instituições, mas que efetivamente elas avaliam de alguma maneira, elas avaliam de alguma forma, assim, colocando isso como uma forma respeitosa, a qualidade do ensino jurídico. Mas é importante que a gente diga que não é a qualidade da pessoa que está fazendo a prova, que essa tem todas as qualidades, tem todos os méritos, mas a qualidade do ensino, não da instituição A, da B, da C, do ensino como um todo. Então me parece isso profundamente importante iniciar qualquer diálogo a respeito disso. Significa dizer, salvo melhor juízo, que é algo que qualifica, que honra a profissão de advogado, no caso aqui da OAB, mas que também serve para nós como um padrão, uma padronagem daquilo que nós precisamos colocar em termos de ensino jurídico. E isso me parece, assim, talvez o ponto inicial para esse debate. Eu não sei se a professora Raquel, a partir dessa ideia, eu não sei se a professora Raquel coaduna, confirma essa estruturação. Certamente. Quero também cumprimentar todos os colegas aqui, agradecer o convite. E eu acredito que a prova da ordem hoje, ela se constitui também mais uma oportunidade para aquele futuro profissional, né, de testar o seu próprio conhecimento. Porque ele passou 5 anos estudando,
né? Ele passou 5 anos tendo contato com diversas matérias, com diversos conteúdos dentro da faculdade. Ele foi preparado para isso, né? Ao menos se deu todas as possibilidades de, durante a graduação, o aluno estudar, o aluno ter conhecimento. E quando ele se forma, ele tem a possibilidade de, através da prova da ordem, testar todo esse conhecimento que ele adquiriu, né? Então, eu também vejo a prova da ordem hoje como algo necessário, né? Como algo que já é inerente, né? O aluno entra na faculdade de Direito já sabendo que tem mais esse desafio para passar, né? Para alcançar a sua carreira profissional, ao menos se quiser ingressar para os quadros da advocacia, porque algumas profissões talvez ele não precisa fazer a prova da ordem, mas eu digo inclusive isso em sala de aula. Mesmo que hoje você não pense em advogar, hoje você pense em exercer uma outra atividade, tem o direito como algo complementar, faz a prova da ordem, porque você passou 5 anos estudando, né? É agora o momento de você se preparar, de você se testar, de você ver se você, de fato, adquiriu todo aquele conhecimento, né? Então, acho que sim, a prova da ordem hoje ela é necessária e ela vem também para fazer com que os cursos de direito sigam um determinado padrão de ensino, né? Que isso é importante, a gente sabe que existem excelentes cursos de direito e existem alguns que, né, talvez não estejam nesse grau de excelência tão grande. E acho que a prova da ordem também vem dentro deste objetivo. E nesse sentido, se me permite, não é um complemento, é um prosseguimento, a prova da ordem ela está estruturada nesse exato momento, e acredito que todos saibamos disso, em 2 momentos específicos. Uma primeira prova, que é uma prova de assinalar, e quando a gente diz que é uma prova de assinalar, não pode ser visto isso como um demérito, porque há provas de assinalar que são profundamente dificultosas. E ali ela busca, nesse primeiro momento, fazer um grande apanhado, digamos assim, geral ou completo, até onde pode ser, do curso como um todo. O resultado dela não é um resultado, e isso é importante que se diga, tão expressivo assim, porque é necessário metade. Não é assim um número muito alto para se alcançar de acertos. Mas volto a dizer, ela é uma prova feita com responsabilidade, ela é uma prova feita com uma observação muito, eu quero acreditar assim, muito percussiente do que significa aqueles grandes conceitos jurídicos. E há um componente que me parece importante ressaltar, que essa primeira etapa ela é feita sem consulta e que o candidato, digamos assim, né, ele necessita estar então consciente de toda a amplitude do seu curso. Atingindo metade, ele passa para uma segunda etapa. E aí há um componente que me parece extremamente importante que nós salientemos, que essa segunda etapa ela é feita a partir do desejo que o aluno tem. Eu volto a dizer aluno, mas nós somos sempre alunos, né? Que o aluno tem, que o candidato tem, de fazer a prova na área que deseja trabalhar. E esse é um ponto positivo, porque daqui a pouco a pessoa tem a intenção, digamos, da área trabalhista, da área civil, da área criminal, da área que ele desejar. E aí entram aquelas habilidades da escrita, da argumentação, onde ele tem que fazer uma peça. Mas não mora novidade aqui em fazer uma peça, porque no próprio desenrolar do curso, dos cursos de direito, eles fazem peça. Ademais, muitos alunos, durante a sua graduação, eles estagiam em estágios, fazem estágios em escritórios de advocacia. E, bem entendido, que um estágio num escritório de advocacia é um estágio que ele tem o mérito central de trazer aquele aspecto prático da vida cotidiana forense. Claro que a universidade, os cursos, eles se ocupam basicamente naquela questão, naquela estruturação de mostrar o aspecto científico, o aspecto técnico. E essa conjugação deve preparar o aluno de alguma maneira. E há também, para além da peça prática, questões que ele deve responder. Questões aí que ele responderá por escrito, com fundamentos. Então não é uma prova com conteúdo estrangeiro a ele. É uma prova de conteúdo
eu diria assim, vivenciado. E isso nos proporciona, eu quero acreditar, uma bela seleção. E eu ainda aqui gostaria de colocar mais uma questão, se me permitem. Quando nós estamos falando em segunda etapa, é a etapa fundamental e é a etapa também que eu diria que inaugura a carreira profissional. Exatamente. Porque se a pessoa faz a sua parte, por exemplo, o trabalhista, é uma hipótese apenas, ele aprovado, ele deve se sentir profundamente apto a esse exercício, né, da própria advocacia. Então eu vejo com excelentes olhos. As coisas elas são complexas, mas o que não tem complexidade, em algum ponto, ainda mais na área jurídica, né, algum ponto não está bem. Então, por isso, a necessidade desta seleção. Esse é o meu posicionamento. Alguns examinandos, né, têm mais dificuldade na prova primeira fase, que são as 80 questões, então, para aprovação são as 40, e outros também vejo que tem a dificuldade na segunda fase, que é a prova prática dissertativa ali, enfim, de responder as 4 questões que eles trazem, né? Além da própria peça processual. E aquele examinando que tem a dificuldade maior, eu creio, na segunda fase, ele tem que treinar a escrita, né, a questão processual, que a segunda fase é nada mais, nada menos que um processo. É o que você vai enfrentar no dia a dia da carreira como advogado, né? Então, não é novidade. Aquele que tem dificuldade, realmente, a dica aqui é praticar, é escrever, né? Manter-se calmo, que não tem nenhum mistério. É somente a prática realmente. E eu acho que outra questão que o professor Alexandre comentou no início é que na prova da ordem eu não estou concorrendo por vagas, né? Exato. Eu não estou disputando com o meu colega, eu estou testando o meu conhecimento mesmo, né? E claro, tem toda a questão do nervosismo, tem toda a questão da pressão psicológica, da ansiedade do aluno, né, que quer se tornar um profissional a partir desse momento, mas ele passou por desafios muito maiores durante a faculdade. A média da prova da ordem na primeira fase é 50%, lá na Universidade de Caxias do Sul é 60%. Né? Então, ele tem que passar com 6 para passar, e ele passa com 6. Então, inclusive, em questão de percentual de nota, ele enfrentou dificuldades maiores no decorrer da faculdade dele. Na segunda fase, a mesma coisa. Ele vai fazer uma peça, mas ele fez 5, 6 práticas jurídicas ao longo da faculdade, que ele já testou tudo isso, né? Onde ele já tem que ter se habituado ao longo desses 2 anos que ele está fazendo prática jurídica, que são 2 anos de estudo voltado para a segunda fase da ordem, né? E voltado para a atuação prática da advocacia. E falando dos ensinos jurídicos também, né? Eu acho que isso é uma preocupação que a OAB tem. A gente percebe bastante isso, né? Em várias manifestações públicas que a OAB faz, documentos que a OAB emite, onde o ensino jurídico é a principal preocupação, né, a qualidade desse ensino jurídico. Então, uma universidade, eu entendo, uma faculdade, um curso de direito, ele tem sim que preparar o aluno para esta fase, que é a prova da ordem. Mas, mais do que isso, tem que preparar ele para a vida profissional que ele vai enfrentar, né? Então, isso faz um curso de direito. E no decorrer dele, no decorrer de todo esse preparo, quando a gente está preparando ele para entrar numa sala de audiência, quando a gente está preparando o aluno para escrever uma defesa para o seu cliente, né, para um cidadão que está ali querendo um direito, que o seu direito seja olhado pela justiça, seja julgado pelo Poder Judiciário, a gente também, né, indiretamente prepara ele para esse momento que é a prova da ordem. Então, as coisas estão interligadas, né? Verdade. Professora Raquel, o diálogo entre a OAB e a faculdade é muito importante. Então, hoje, eu vou falar, eu gosto muito de estatística, vou dar alguns números daqui a pouco, vocês vão entender onde eu quero chegar. Nós temos, hoje no Brasil, 1.400.000 advogados registrados na OAB. E 2,5 milhões batendo a porta da OAB. Né? Estão buscando o exame. Então, eu costumo dizer assim, existe sim hoje um preconceito quanto ao exame de candidatos,
no sentido de por que o exame, qual é a necessidade, por que nos privar disso. A grande parte, isso é um estudo meu, a grande parte desses críticos são aqueles que já tiveram uma reprovação. Aí não me serve isso não me serve. Aqueles que passaram, que foram aprovados, eles tendem a dizer, não, o exame é bom, o exame é necessário, né? Então nós temos aí hoje, no Brasil, mais de 1.900 cursos de direito. Ainda os EAD, né, que estão suspensos até março de 2025, né, esses cursos estão suspensos para melhor estudo, melhor análise. E também as universidades físicas também estão passando por um critério, né, de avaliação se vão permanecer ou não. O que eu quero dizer com isso? Nós, com 1.900 cursos, a OAB ela dá um selo para qualificar, né, a instituição que está ensinando o direito. Coincidentemente, no dia 19, o presidente nacional Simonetti, né, fez a premiação de 198 instituições que receberam, então, o selo, né, de qualidade da OAB. É 10%. Veja só, 10% receberam o selo, né? E o critério, ele é bem complexo. Como é que faz? Basicamente, eu poderia dizer que é o resultado do exame. Isso eu estou resumindo. Resultado de aprovação nos últimos 3 anos. Eu estou resumindo. Tem uma fórmula que ela é bem complexa de né, exigências e critérios que tem que exigir. Mas eu digo o seguinte, complementando o que a doutora Raquel falou. Ainda que a universidade esteja dentro desses 10% de melhores universidades, também há necessidade do aluno, do candidato, contribuir com aquilo. Porque se ele não tiver interesse, me parece óbvio que eu estou falando, mas não é. Vocês que são dentro de sala de aula, professores, acompanham isso. Vocês conseguem ver a diferença do aluno que faz estágio e do aluno que só está ali estudando? O aluno que cursa à noite, o aluno que cursa de manhã, são perfis diferentes, interesses, né, de resultados diferentes. Então, isso a gente vai ver depois aonde? Lá no exame, né? Então, eu concordo e eu vejo assim, a questão ela é complexa, ela não é de simples resolução. Eu faria algumas ponderações a partir dessas falas que eu quero acreditar que para a questão de ordem aqui o programa parece-me que é reflexivo e muito oportuno. Primeiro de louvar o interesse que a própria OAB tem acerca da qualidade do ensino jurídico. É inegável que é uma crise do direito, é inegável, e a crise do direito deve-se muito para a crise do ensino jurídico. E há uma crise do ensino jurídico até porque o direito está numa crise. E isso é inegável, né? Então, no momento em que a OAB ela se preocupa com a qualidade dos seus quadros, e isso não é corporativismo, isso é exatamente busca de qualidade. Não há uma restrição. Não há restrição para fazer o exame. Perfeito. Então, nesse sentido, é louvável que a OAB busque essa qualidade. Mas agora eu vou, pela excelente observação que eu vi, eu quero acreditar que quando o aluno vai para fazer o exame da OAB, ele concorre com si próprio, certo? Ele não está concorrendo com mais ninguém. A pessoa que se apresenta para realizar um exame está concorrendo, reitero, consigo próprio, consigo mesmo. Pois muito bem. E isso reflete toda uma trajetória. O ato de ensinar, ele é conjugado com o ato de aprender. E para que haja o processo aprendizagem-ensino, e eu acredito que não é ensino-aprendizagem, mas aprendizagem-ensino, tem que haver predisposição de ambas as partes. Aquele que vai, no papel de professor, ter todo o carinho, ter toda a atenção, ter toda a expertise, toda a técnica para ensinar, e ensinar não é simplesmente gostar de dar aula, ensinar é uma técnica. E tem que haver por parte do discente, digamos assim, toda uma predisposição também para aprender. E essa predisposição para aprender, a partir de alguns conectivos importantes, a partir de alguns, a gente chama de subsunsores importantes, o que vai acontecer? O processo se desenrola, o processo se desenvolve. Significa dizer assim, não adianta daqui a pouco alguém fazer uso indiscriminadamente
da IA, indiscriminado. Certo? Se eu peço, por exemplo, as minhas matérias são de direito material, mas, por exemplo, se lecionasse direito processual e pedisse uma peça e alguém coloca numa IA e apresenta uma peça, pois muito bem, o senhor apresenta essa peça e apresenta também o caminho para sua reprovação. Me parece isso algo lógico. Né? É muito importante, é muito mais interessante, por exemplo, eu receber um TCC mal redigido. Por favor, compreendam esse mal num sentido de com poucas qualidades técnicas, mas de autoria de alguém que pode vir a superar, que pode vir a aprender, do que alguém buscar uma IA, por exemplo, reitero. Então, existe isso, existe um compromisso. E quando eu digo que o aluno concorre com si próprio, para pertencer, e com toda a honra, porque não é uma coisa simples, pertencer aos quadros da OAB não é uma coisa simples. É honroso. É honroso. Então, ele tem que agir, ele tem que estar como tal. E muitas vezes as pessoas pensam que advogar é uma mera técnica. E não é uma mera técnica, ela é muito mais, ele é um conhecimento. Nós poderíamos até fazer algumas ilações assim mais alongadas, mas o que me parece interessante pontuar, que é uma luta consigo. E eu não posso culpar fundação, eu não posso culpar OAB, eu não posso culpar instituição, eu não posso culpar o mundo, se eu também não faço a minha estruturação. E estudar é difícil, essa é a questão. Professor, nisso que o senhor está colocando, eu diria assim, o advogado, ele defende o cidadão no judiciário, ele defende o bem jurídico, ele defende até mesmo a vida de um cidadão, não é isso? Então, o que o exame exige é um mínimo de conhecimento técnico jurídico. Veja só, nós temos ali, quando se prepara a prova de... lá pela Fundação Getúlio Vargas, eles têm um cuidado de que tem questões, se divide assim, 33% de questões fáceis, consideradas fáceis, né, pelos técnicos que preparam. 33% médias e 33% de questões difíceis, evidentemente. Então, é uma prova equilibrada. E ela não exige, como o doutor falou no início, basta acertar, né, a pontuação suficiente. Na primeira etapa, 50%. Então, se nós temos aí, se fixarmos em questões médias e fáceis, já se tem esse resultado. Nós não precisamos do objetivo de gabaritar essa prova da OAB. Por isso que eu acho que ela não é, quando se critica o exame, ele é um mínimo jurídico técnico para poder usar. É a única profissão, salvo o melhor juízo, que está na Constituição. Não me lembro de outra. Não, talvez esteja aplicando. A não ser os cargos públicos, é essa, né? Exato. Uma coisa que eu sempre discuto com a professora Raquel, porque trabalhamos juntos e desenvolvemos uma série de projetos juntos lá na UX, na coordenação, nós sempre discutimos a importância das matérias que ali vêm, vamos nos adaptando, né, professora? Recentemente até seria interessante colocar a adaptação que o currículo foi feito, mas muito também para contemplar essas questões, né? Porque a prova da ordem agora ela conta com algumas disciplinas novas, né? Então, isso também força com que os currículos se atualizem, né? Também estejam atentos às novas necessidades, não só do mercado, como da própria discussão teórica do direito, né? Então, recentemente nós incorporamos o direito eleitoral dentro do nosso currículo como uma disciplina obrigatória, porque já está na prova da ordem também, né? Direito previdenciário, já há tempos a gente tem como uma disciplina obrigatória, mas também agora entra na prova da ordem, financeiro, né? Também, direito econômico e financeiro também passou a ser obrigatório nesse novo currículo, né? E isso é dialogando com essa necessidade de atualização. O direito requer essa necessidade de atualização constante, né? E as mudanças curriculares vêm nesse sentido também, né? O que me preocupa é, por exemplo, como eu acompanho os exames aqui em Caxias, no dia da prova tem alguns candidatos estudando naquele momento ali. Eu acho que dentro de uma universidade, eu até vou dizer assim, seria até natural, razoável, mas para uma preparação, razoável, com todo respeito. Mas, claro, né? Pode acontecer por falta de tempo, sim, eu não me preparei para essa prova, eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu tenho outros interesses, tudo bem. Mas,
quando se vai para um exame de OAB, se preparar ali no saguão da sala do exame, né? Eu já vi isso. Isso é uma última olhadinha, né? Mas uma última olhadinha, eu já vi professores de curso preparatório gritando, cuidado com prescrição, cuidado com... Mas escuta, se eu chegar nesse exame, por isso que eu falo mínimo técnico, e ali eu não tiver isso não em é mente ainda... a decoração da coisa, né? Eu não preciso ter todo o direito em mente, mas eu preciso, pelo menos, estar preparado para um mínimo, né? Exatamente. Então, agradeço o doutor Alexandre e a doutora Raquel. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Obrigado. Então, presente agora, temos a psicóloga Lívia Fernandes. Ela é mestranda na URGS. E também presente temos o colega Dr. Walter Camargo Júnior, que ele é advogado e membro da comissão. Conduzindo, então, agora nosso bate-papo, uma conversa com a psicóloga Lívia, para ela tentar nos conduzir para a questão da calma, para a questão desse examinando que vai vir fazer essa prova, seja a primeira fase ou segunda fase, como ele pode estar se preparando psicologicamente, né? Sabemos que é uma prova extremamente extensa e que exige muito do examinando, né? De que forma que esse examinando pode vir a estar se preparando, Lívia? Bom, então, primeiramente, né, agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui. Então, quando a gente pensa, né, em realizar um exame, uma prova que envolve, né, uma alta complexidade, algo que exige também da gente um investimento pessoal, né, não só a questão de calma, mas também todo, né, um processo que a gente passa de 5 anos de estudo, né, e que chega, então, o momento da gente poder colocar isso em prática, a gente está falando, então, de um processo que não é só um processo cognitivo, né? Então, não é só algo da ordem técnica e teórica, né? A gente está falando também de algo que envolve muitas questões afetivas, né? Como, por exemplo, sonhos, né? Expectativas. Então, quando a gente fala nesse exame, a gente tem que também levar em conta isso, né? Então, é completamente normal e esperado que isso vá gerar, sim, uma reação de ansiedade, de medo, né? De nervosismo. E que até então, né, tá tudo bem, assim, quando a gente pensa, né, em fazer algo de alto investimento, a gente tem, né, esse tipo de sentimento, e isso não é um problema por si só. Né? Quando que ele vira um problema, assim, quando ele começa a ultrapassar um certo limiar de proteção, que a gente chama, né? Então, as emoções na nossa vida, elas têm uma função protetiva, né? Então, a gente não sente ansiedade à toa. A gente sente ansiedade a partir do momento que o nosso corpo recebe um estímulo que vai exigir da gente, né, uma reação. Então, quando a gente sente, né, o coração um pouco mais acelerado, a mão que sua, né, enfim, todas essas sensações ruins corporais, é o nosso corpo, então, se preparando para realizar algo de uma alta envergadura, assim como a gente chama, né? Então, isso não é por si só um problema. Agora, quando isso começa a colocar impeditivos, então eu fico tão nervoso na hora de fazer o exame que eu mal consigo chegar até o local da prova, ou então eu chego até a prova e eu me esqueço tudo que eu estudei, né? Eu já não sei mais o que eu tenho que fazer, me dá aquela espécie de branco, assim, que a gente chama. Aí a gente está entrando num território que essa emoção deixa de ser protetiva e começa a ameaçar o candidato. Então, de nada adianta fazer uma alta preparação, um estudo, né, todo rigoroso, né, todo bem feito, assim, com método, enfim, se tu chega lá na hora e tu fica completamente, né, desestabilizado, não vai adiantar de nada, né? Isso é uma grande fonte de sofrimento, assim, para alguns examinandos, né, que passam por isso. Então, a preparação psicológica, ela vai envolver compreender também que lugar que esse exame está ocupando naquela vida, né? Então, a gente pensa assim, não se faz nada sem expectativa, né? A gente sempre vai ter expectativa. A gente vai fazer a prova, é óbvio que a gente vai ter a expectativa de passar. Mas se a gente fica focando a nossa atenção só nisso, assim, né? Ai, preciso passar, porque se eu não passar... Daí tem gente que começa a pensar muito, assim, meu Deus, como é que eu vou contar para os meus amigos, para minha família, que eu não passei, que eu vou ter que tentar de novo, né? Quando a gente fica com foco, assim, nessas expectativas, a gente acaba direcionando a nossa atenção só nisso, e o estudo fica meio que em segundo plano, assim, né? Então, a gente precisa tentar, né, equilibrar dentro do possível todos esses pensamentos que vêm, né,
para poder, então, fazer um estudo que seja, né, um estudo que vai me dar segurança e não que vai, né, me deixar, assim, com mais demandas, assim, no sentido de pensamentos, né? Então, a preparação psicológica, ela é extremamente importante, né? Porque se a gente não tem, né, algum controle, assim, das nossas emoções e do que a gente está sentindo, infelizmente, a gente não vai conseguir colocar o nosso conhecimento em prática, assim, na hora do exame. Eu tenho conhecimento de alguns colegas, né, amigos até, que simplesmente desistiram pela reprovação. Reprovaram 1, 2, 3, 4, 5. Não interessa quantas vezes a pessoa rode. A única coisa que faz ela não passar é a desistência. Né? Muitos colegas, inclusive eu tentei diversas vezes a prova. Só que essa questão de ser advogada era o meu sonho, bem como tu colocaste inicialmente. Era uma questão de honra para toda a minha família, para os meus amigos. Nossa, tu ficou anos dentro de uma faculdade, tu não consegue passar numa prova. Sim. Então, a gente já vem com aquela carga emocional que dá um desespero, sim. Né? Então, eu penso que a pessoa tem que parar, centrar e ver o que está acontecendo comigo. Será que eu tenho que procurar um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra? Né? Por que não procurar ajuda médica? Sim. Deixa eu aproveitar e fazer um gancho aqui com o professor Alexandre. Pois não. Professor Alexandre, este nervosismo, né, que o recém-bacharel, né, sofre ao fazer o exame da ordem. Na universidade, eu acredito que começa a ficar evidente, eles começam a demonstrar também ao longo do curso. Claro. Né? Ali, claro, quando ele inicia, que ele passa no vestibular, ele ainda vem com aquela maturidade de ensino médio, passa no vestibular e começa as primeiras disciplinas. Mas lá no final ele já tem uma prévia do exame, que é a apresentação do trabalho de conclusão e TCC. Como é que o professor, como é que a universidade vê essa evolução do aluno? Isso é perceptível? Não, mas com certeza, né? Isso é altamente perceptível. Eu acredito que para que a gente possa fazer uma reflexão a partir do que foi dito, foi confirmado que, na verdade, é uma luta consigo próprio, né? E há, independente do aspecto metodológico, para o estudo, para o aspecto de preparação técnico e científica, há também todo um estofo pessoal que deve ser levado em consideração, sim, e tem que ser altamente respeitável. Até mesmo porque as pessoas, elas são a partir daquilo que elas agem, né, a partir daquilo que elas estão sentindo. E sim, nós notamos, uma das alegrias que eu tenho é lecionar na graduação para o primeiro semestre e para o último semestre, mais ou menos nesse sentido. Então, é nítido, é notável o que eu vejo em termos de evolução das pessoas. E, claro, os momentos assim que mais se demonstram críticos, não digo críticos, que talvez se demonstrem mais tensionados, são esses momentos assim que a pessoa, eu quero acreditar, esteja só, que é o momento da prova, que é o momento da defesa do seu TCC, que é o momento de sentar ali, e quem senta na cadeira para fazer o exame da OAB, pelo que nós depreendemos, não sentou sozinho, né? Sentou seus familiares, seus amigos, sentou as pessoas que lhe querem bem, que lhe querem mal, ela não senta sozinho naquela cadeira. E ao fazer e assinalar aquelas questões, devem vir muitos elementos ali que devem ser respeitados. Então, eu vejo sim, e nós na universidade, nós atendemos isso a partir de uma palavra que sempre permeia quem está tratando com magistério, que é com afetividade, que é com acolhimento. Ontem mesmo, por exemplo, mas é apenas um exemplo, eu fiz uma reunião preparatória para os meus alunos que vão apresentar o TCC. E daquelas 11 pessoas, nenhuma, sob hipótese alguma, estava calmo. Todos eles estavam ansiosos, eu cheguei com um tipo de palavra diferente do que eles estavam imaginando, e isso revela não só o tensionamento, mas revela a exposição que, de alguma maneira, eles encontram. E eu acredito que isso deva ser levado em consideração, né?
Com certeza. Eu achei bem interessante a gente pensar que quando senta para fazer um exame, muitas pessoas, muitas vozes, muitas expectativas, muitos sonhos, né, estão aí envolvidos, né? Então, por exemplo, né, o sucesso ou até mesmo o fracasso de um filho representa algo também para os pais, né, para os familiares, para os avós. Então, completamente muito interessante assim da gente pensar, né, nessas questões que estão envolvidas assim para além, né, dos aspectos teóricos e técnicos, né? E, né, também seguindo com a questão do afeto, né, a gente tem também, a gente sabe, né, da importância de, na nossa formação, assim, na graduação, no encontro com os professores, a gente ter também, né, esses espaços de acolhimento, né, na nossa formação. Porque a gente está sempre muito acostumado assim, com situações de competição, de rivalidade. O próprio exame assim, também coloca para a gente, às vezes, né, essa coisa da competitividade. Então, o meu amigo passou e eu não. Aí fica aquela coisa, assim, a gente vive numa sociedade que é pautada por isso também. Né? Então, é muito importante assim, a gente poder fazer essas práticas de cuidado, tanto consigo quanto com os colegas. Né? Isso também poder partir dos docentes, dos professores, da gente poder também criar na universidade esses espaços assim de acolhimento, né? Então, não deu dessa vez, mas como que a gente pode pensar a próxima, né? Então, é muito importante também a gente pensar nessa reorganização após um fracasso. Claro que ninguém quer que isso aconteça, né? Todo mundo quer poder participar, passar assim de primeiro, né? Mas quando isso acontece, assim, como que a gente pode conseguir também se reorganizar e fazer com que isso não seja uma situação também tão traumática, né? Porque às vezes a gente tem, assim, a gente vê algumas histórias assim de fracassos repetitivos, assim, e constantes, e essa pessoa entra assim num nível de sofrimento muito alto. Com síndrome do pânico, inclusive. Exatamente, incluindo, né, alguns transtornos que se desenvolvem por conta disso, assim, né? E como que a gente pode fazer para que isso não aconteça, né? Porque não passar num exame, bom, né? Tem muitas outras tentativas e tem outros movimentos que se pode fazer, né? Então, também reiterando, assim, quando a gente está fazendo uma prova, a gente é muito mais do que aquela prova, né? A gente é uma história, a gente é, né, muitas outras coisas, assim, então que a gente possa também ter isso em mente. Eu acho que isso faz parte de um acolhimento, né? E, claro, quando a gente entra, né, num cenário, assim, que a coisa caminha, né, para algo de um adoecimento mais severo, para além daquele nervosismo, daquela ansiedade que é comum, que é corriqueira e importante, inclusive, mas quando a gente entra assim, em algo que vai além, que a gente possa buscar ajuda psicológica, né? Então, a psicóloga é essa profissional que vai estar acolhendo esse sujeito. Então, muito antes de ser um aluno que não conseguiu uma aprovação num exame, é um sujeito que está em sofrimento. Então, a gente vai acolher esse sujeito, a gente vai acompanhar, a gente vai estar junto, para que, né, se possa, então, ter seu sofrimento cuidado e amenizado e, a partir disso, né, poder, então, se reorganizar, inclusive, né, nos estudos. O examinando, ele tem que ter em mente que são 3 vezes por ano que ele tem essa chance. Exatamente. Não é o fim do mundo. Não. Né? Eu tenho colegas que desistiram, simplesmente fizeram 3, 4 vezes. Pessoas excelentes, inteligentíssimas, com domínio, porém, a questão mental, ela pode te derrubar. Então, tu tem que manter a calma, tomar teu chá, sei lá, de melissa, o que tu achar melhor, ou um remédio calmante também. Não tem problema nenhum. Não. Porque a questão, assim, tentando colaborar, me parece que essa metodologia passa também, essa questão passa por uma metodologia de estudo. Né? E metodologia essa que cada um, eu tenho certeza disso, que cada um desenvolve a partir daquelas suas aptidões centrais, né? Há pessoas que são mais visuais, outras mais fixam mais ouvindo, escrevendo, transcrevendo, e isso me parece um primeiro ponto, que também o próprio auxílio psicológico ajuda a identificar. Sim. Às vezes o aluno chega, já ouvi isso em sala de aula mais de uma centena de vezes. As pessoas dizem assim, como faço para estudar? Não desse jeito, mas às vezes não sabem como estudar. Eles não sabem como estudar questões de graduação. E eu digo, quando a pessoa se apresenta para fazer um exame de ordem, está todo o curso atrás dele.
São 5 anos que estão atrás e não são poucas as matérias. Não são poucas. As questões que envolvem, por exemplo, a parte processual, milhares de regras, as questões, as dificuldades a partir de interpretação, as dificuldades com o texto e com a própria forma de argumentação, não pode preterir de um aspecto metodológico. Nós estamos falando de ensino superior. Não está falando de um aspecto técnico banal. Isso requer reflexão. E essa reflexão requer também método para poder estudar. E seria interessante que o próprio examinando compreendesse qual é a melhor forma que ele tem acesso, ou qual é a melhor forma que ele pode exercer, que ele pode exercitar para o seu conhecimento. E acerca do acolhimento, eu não posso deixar de dizer que a comissão de exame de ordem acolhe profundamente, porque em todos os exames está lá. Exatamente. E isso eu quero acreditar que o examinando, quando chega, encontrando os membros da comissão, deve se sentir profundamente bem nesse sentido, né? Sim, sim. Eu costumo dizer que nas nossas reuniões, né, da comissão, que quando eu fui prestar o exame, né, e que o membro da comissão foi lá e se apresentou e deu as boas-vindas e acolheu os integrantes da sala, o nível de nervosismo que eu estava baixou. Baixou, exatamente. Né? Aconteceu mesmo comigo. Eu vi uma colega advogada que ela fez a graduação comigo e quando eu vi ela, que ela estava representando a OAB ali, eu me acalmei. Eu falei, ela vai ser meu anjo da guarda e é nessa prova que eu vou passar, e eu passei. Né? Então, é importante na nossa caminhada, desde o início da graduação, que aqui eu posso falar, doutor Alexandre Fernandes foi meu professor e sempre me passou uma confiança, a forma que ele me abordava. Teve até uma oportunidade que eu estava fazendo o meu TCC, estava carregada de livros e entrei na sala assim e ele olhou, o que foi, querida? Eu falei, é o TCC, ele, não há de ser nada. Então, o quanto é importante a gente ter pessoas que conseguem visualizar o que a gente está passando e passar. Ele brincou, né? Mas naquela forma que ele brincou, eu falei, não há de ser nada mesmo, eu vou fazer esse TCC e tá tudo certo. Né? A gente tem que ouvir as pessoas que têm aquela maior conhecimento e seguir os ensinamentos, enfim. Lívia, deixa eu te perguntar. Na carreira jurídica, a gente tem uma possibilidade muito grande de muitas profissões. Algumas profissões exigem como pré-requisito o conhecimento jurídico em específico. E, em algumas, inclusive, como pré-requisito também, algum tempo de advocacia. Então, esse sujeito, ele passa por toda uma etapa de conhecimento, 5 anos, né, de estudo na universidade, passa pelo TCC, que é a primeira grande avaliação dentro da faculdade, passa pelo exame, e depois, aquele que não quer advogar, ele vai para os concursos, onde ele deixa de concorrer com ele mesmo e passa a concorrer, tem ainda a dificuldade uma a mais de concorrer com outras pessoas de conhecimento similar. Nos casos de reprovação reiterada, repetitivas, como é que este sujeito ele pode, digamos assim, olhar para ele e entender e saber que não é falta de técnica, não é falta de estudo, de hora, né, de estudo, e sim uma questão emocional? Tem como ele saber como é que ele pode agir? Essa é uma pergunta bem interessante, assim, dos aspectos mais importantes, assim, da gente conseguir se reorganizar, né, depois, então, de alguma situação, de uma reprovação, enfim, de algum tipo de fracasso, é identificar o problema, né? Identificar o problema não é algo, assim, que tá dado, né? Não é algo que tá, assim, muito óbvio, né? Então, a gente precisa, assim, fazer todo um processo reflexivo, né? Até mesmo de autoconhecimento, assim, para poder identificar, então, o que aconteceu, né? Então, eu acho que uma das coisas interessantes da gente pensar
para poder identificar, por exemplo, né, que a questão que ocorreu é de ordem psicológica, emocional e não necessariamente teórica e técnica, tem alguns sinais, né, que a gente pode ver assim para nos dar algumas pistas, né? Então, por exemplo, eu fiz uma rotina de estudos, né, revisei, de repente fiz provas dos anos anteriores, troquei ideias com professores, com colegas, mas cheguei lá na hora e eu não sei o que aconteceu, eu não consegui fazer como eu estava fazendo em casa, por exemplo. Né? Então, em casa eu tinha uma rotina de estudo que eu sentava, eu estudava, né? Eu compreendia, eu fazia mapas mentais, enfim, cada um tem, né, mais ou menos os seus métodos assim, de estudo, mas lá na hora, por algum motivo, aquele conteúdo me fugiu. Né? Isso a gente escuta bastante. Assim. Ou então, né, depois que veio o resultado e, de repente, eu fui lá ver o que tinha errado e vi que era algo que eu já sabia, que já estava completamente internalizado, mas lá na hora aquilo eu não conseguia operar com aquilo. Né? Então, a gente pode estar pensando, sim, que é algo de ordem emocional que está acontecendo. Né? Então, a gente tem até uma expressão que é bem corriqueira, assim, o auto-boicote. Né? Vocês já ouviram falar assim, no auto-boicote? Que é justamente isso, assim, né? Ter familiaridade com algum conhecimento, mas na hora de operar com ele, aquilo não vem, assim, né? No momento do exame. Então, isso pode ser um bom indício, assim, de que há algo, né, de ordem emocional. Sem contar, né, algumas questões físicas também, né, de um mal-estar muito grande. Então, começa a chegar ali o dia próximo ao dia da prova, eu começo a ter passar mal, ter algumas coisas físicas, ou então até mesmo chegar até o local da prova e passar muito mal e ter que ir embora. Né? Então, a gente está completamente em outro território, assim, né? A gente está pensando em algo da ordem da saúde mental, assim, né? Então, são essas as pistas que a gente tem. Nem sempre isso é muito óbvio, assim, né? Então, nem sempre esse sofrimento vai vir tão expressivo como, por exemplo, uma crise de ansiedade, né? Que é algo maior, assim. Então, é um processo que envolve, inclusive, o autoconhecimento, né? Então, para poder identificar o que aconteceu e, a partir disso, poder se reorganizar. E, nesse sentido do autoconhecimento, a psicologia vem forte, assim, né? Com essas preparações que, como vocês disseram, são preparações mentais, assim, né? Pro exame. Então, né? Se você se sente, assim, com dificuldade, né? Com ansiedade, procure, né? Ajuda, né? Procure um profissional que pode estar te acompanhando nesse processo para, né, tentar fazer com que isso seja da melhor forma possível, assim. Eu acho que dentro dessa, com bastante brevidade, dentro dessa questão, eu gostaria só de pontuar o seguinte. A prova da OAB é uma prova como qualquer outra. Ela não pode ser, assim, super, assim, maximizada. Colocá-la num local que seja impeditivo da vida da pessoa. É um desafio profissional. Eu tenho, assim, para colocar um aspecto que o direito é fascinante. O estudo do direito é fascinante, assim como são fascinantes outras áreas, mas já que falamos aqui, o direito é lindo, é maravilhoso de estudar por todas as coisas que nos surpreende. Então, ele acaba sendo um ato prazeroso, um encontro intelectual prazeroso. Quando a gente desenvolve algum tipo de técnica que vem da nossa própria perspectiva, esse, além de prazer, se torna também bastante consequencialista, bastante otimizado. Né? E eu quero acreditar que isso seja um desafio que a pessoa entrou por vontade própria, em nenhum momento há nenhum tipo de imposição para fazer o direito, para fazer o exame, para advogar. E se isso é para uma vontade própria, para atender um desejo pessoal, não significa dizer desse grau de importância que nós temos que dar. E claro que é uma honra pertencer aos quadros da Ordem dos Advogados. Precisa fazer? Precisa, mas também há outras proficiências e outras profissões também, salvo o melhor juízo, deveriam ser proficientes. Por exemplo, eu, para ser professor universitário, passei por banca. Os contadores passaram. Então, todos devemos nos submeter. Não há problema em se submeter. E é sinal que fiz um bom curso. Exatamente. Então, vamos nos encaminhando para o final do nosso podcast. Quero agradecer a presença de todos os convidados. Então, lembrando que o podcast Questão de Ordem está disponível com um novo episódio toda quinta-feira nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify da OAB Caxias do Sul. Não esqueça, então, de curtir, compartilhar, comentar nas nossas plataformas digitais.
Mais informações você encontra no nosso site da obcaxias.org.br e lembrando do nosso patrocínio, a R Mastersul, assessoria documental. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado.